Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Deus já te chamou alguma vez para fazer alguma coisa diferente? Você já sentiu chamado por Deus? Fique conosco que você vai aprender um pouquinho mais a respeito do chamado de Moisés. Algumas coisas aconteceram para que ele pudesse sentir a presença ali de Deus e entender realmente o que ele precisava fazer. Continue conosco e entenda um pouquinho mais a respeito desse tema. Olá, você está no Estudo Central, canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba, que traz para você um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina. Você que nos acompanha cada semana já sabe como funcionamos aqui no nosso canal. Você é convidado a compartilhar este vídeo com seus amigos, a curtir o nosso canal, se inscrever se ainda não é inscrito, para que outras pessoas também possam receber um pouquinho mais da palavra, ouvir um pouquinho mais a respeito do amor de Deus. Durante este novo período, nós estamos aqui estudando a respeito do livro de Êxodo, né? E esta já é a segunda semana que nós estamos estudando a respeito desse tema. Nós usamos este manual para estudarmos aqui e se você ainda não adquiriu o seu, ainda dá tempo de fazer isso através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você consegue encomendar, comprar o material físico e também acessar de forma online, de forma virtual. Você, tendo esse material, você vai conseguir acompanhar e se aprofundar um pouquinho mais naquilo que nós conversamos aqui e a Bíblia, lógico, sendo o nosso principal guia. Mas antes de falarmos um pouquinho a respeito da lição em si, nosso segundo tema, a sarça ardente, nós vamos dar um alô, né, para aquelas pessoas que nos acompanham, mandar o nosso abraço para aqueles irmãos que estão sempre comentando, deixando o seu recadinho aí nos nossos comentários. Nós temos aqui a Marli Ferreira, que nos acompanha de Sobradinho, no Distrito Federal, a Maria Francisca Faria Silva, que fala conosco de Governador Eugênio Barros, no Maranhão. Seja muito bem-vinda, Maria Francisca. Temos também o João Batista da Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Célia Maria de Carvalho, lá de Ouro Fino, Minas Gerais, e também o Estevão Inácio, que está nos acompanhando lá da província de Zambésia, em Moçambique. Seja muito bem-vindo, um abraço a você e toda a igreja aí que nos acompanha, todos os nossos irmãos que estão aí na África e sempre mandam um alô para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Para estudarmos um pouquinho mais sobre o Êxodo, especialmente essa lição número 2 da sarça ardente, eu tenho também aqui alguns convidados que vão estar compartilhando conosco aqui a palavra. Hoje o pastor Emerson Brichigliari, departamental aqui da Associação Paulista Sudoeste. Ele é responsável pelos departamentos de publicação e espírito de profecia. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer é meu. Muito bom estar com vocês aqui. Temos também aqui conosco o pastor Cleiton Oliveira. Ele é o pastor jovem, pastor auxiliar, pastor aventureiros, desbravadores, tudo o que precisar aqui na Igreja Central. Seja muito bem-vindo também, pastor. Obrigado, Dani. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Amém. E para iniciarmos, pastor, pode fazer oração, por favor? Posso sim. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco e nos dá o privilégio de abrirmos a Tua Palavra para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa ser o nosso professor nesse momento e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir através das páginas da Tua Palavra. Permanece conosco nesse estudo. São as bênçãos que nós lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, nós estamos estudando a respeito do livro de Êxodo. É um livro muito interessante que conta um período ali de transição, um período de chamado. E esta lição, a segunda lição, né, desse trimestre, vai falar um pouquinho a respeito do chamado que Moisés recebeu. Na primeira lição, a semana passada, nós estudamos um pouco a respeito da opressão do povo e do nascimento de Moisés. Mas, com o passar dos anos, né, Moisés foi criado ali no Egito, acompanhou de perto a situação do povo, a opressão que o povo vivia ali. E depois ele acabou por condições ali indo para o deserto e permaneceu mais 40 anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse período que vem após mais ou menos os 80 anos de vida de Moisés, quando ele recebeu um chamado. Deus falou ali com ele. E Moisés inicialmente não entendeu, não aceitou, né? Ou às vezes até entendeu, mas achou que não tinha condições, a responsabilidade era muito grande. Mas para que nós possamos iniciar o tema
desta semana mesmo, queria que o pastor comentasse um pouquinho a respeito dessa questão, dessa situação inusitada que foi esse chamado na sarça ardente. Legal. Sabe o que é interessante, Dani? Quando eu olho para essa temática da lição, principalmente falando da sarça ardente, eu posso reparar em alguns detalhes. Primeiro, o deserto é um lugar de preparação. Foi nas coisas simples. Durante 40 anos que Moisés esteve no deserto, ele esteve num processo de preparação. Deus estava o moldando, preparando o caráter dele também para que ele pudesse conduzir o povo. Outra coisa interessante é que Deus, quando faz o chamado para Moisés, ele faz em um contexto de trabalho. Foi assim com Davi, quando foi para ser ungido rei, estava trabalhando, com Gideão malhando trigo no lagar, foi também com Eliseu, e com Moisés não foi diferente. Capítulo 3, verso 1 diz que ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, de Jetro. Então Deus fez um chamado em um contexto de trabalho num dia comum. Às vezes nós esperamos um chamado extraordinário, mas o chamado acontece nos dias comuns da nossa vida, dias corriqueiros, né? Outro detalhe interessante é a respeito da reverência. Moisés, obviamente, estava no contexto de trabalho e ele vê uma sarça pegando fogo. Ele não tem muita noção, talvez, do que nós temos hoje a respeito da combustão ou algo nesse sentido, mas ele percebe algo diferente. Ele vê que aquela sarça não se consumia. Então ele se achega mais próximo. E quando ele se achega próximo, é interessante que a Bíblia me diz no verso 4 de Êxodo, capítulo 3, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça o chamou. Então Deus sempre está olhando por nós. Mas e nós? Será que estamos com os olhares voltados para Deus? Foi quando Moisés olhou para a sarça ali que representava a presença de Deus, Deus fala assim: tira a sandália dos pés porque o lugar onde você está é santo. Interessante que a santidade não era pelo ambiente, mas era por quem estava ali, que era o próprio Deus. Será que Deus tem sido primazia aqui também? Será que nós temos tido reverência diante da presença de Deus? Nós cremos que ao estudarmos a palavra aqui, nós temos a certeza que é o Santo Espírito que nos conduz. Mas será que nós estamos tendo essa reverência diante da presença de Deus? E por último, Deus se apresenta como um Deus da história. Ele se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, quando ele fala, ele relembra das promessas que havia feito no passado. Promessas essas que já tinham passado anos. Isso significa que Deus falou assim: eu não esqueci da promessa que eu fiz lá atrás para Abraão. Interessante que às vezes nós, como cristãos, ficamos assim: mas Deus prometeu que voltaria, e faz tanto tempo, mas Deus não se esqueceu das promessas. Por mais que aparente demora possa nos trazer talvez a incredulidade ou o ceticismo, Deus não se esqueceu da sua promessa. Mas Ele é misericordioso e não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele se apresenta dessa forma. Muitas vezes a gente ouve a associação com o deserto a um tempo difícil, a um tempo de espera, né? O desenvolvimento da paciência, os desafios que as pessoas enfrentam, muitas vezes eles falam de estar no deserto. Há um tempo atrás a gente estudou uma lição sobre os crisóis, que citou muito essa questão, né? Daquilo que Deus vai preparando em nossa vida. Porém, Moisés, ele estava numa situação aparentemente cômoda. Ele estava casado, ele cuidava do rebanho ali, ele tinha filhos. Então, ele estava há 40 anos tranquilos sendo pastor ali no deserto. Só que havia um período de preparo também e um relacionamento com Deus. Tanto que durante esse período, Moisés escreveu 2 livros da Bíblia, né? Gostaria que o pastor comentasse um pouquinho mais a respeito dessa situação ainda ali no deserto. É interessante essa passagem, porque nós dividimos a vida de Moisés em 3 ciclos: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 50 anos indo para Canaã. Mas veja, nós pensamos que no deserto Deus teve que desconstruir tudo o que Moisés aprendeu. Mas é diferente. Deus utilizou que Moisés ficasse 40 anos no Egito para aprender sobre tudo o que é necessário ser aprendido. Ele estudou na Harvard da época. E depois, quando ele foi para o deserto, ele foi aprender um pouco mais sobre comunhão com Deus e solitude, estar com Deus. E nesse período ele escreveu 2 livros. Começou com Jó e depois iniciou Gênesis e terminou Gênesis. E nesse processo todo você vai perceber que Gênesis foi escrito com muitos detalhes. Não foi escrito de uma forma rápida, não foi escrito de uma forma assim que veio na mente. Ele foi pensando e escrevendo palavra cuidadosamente para expressar tudo como Deus fez esse mundo, como Deus construiu, chamou os patriarcas e toda a história que nós conhecemos na Bíblia. Então, Moisés estudou na Harvard da época e no deserto ele utilizou esse conhecimento para escrever sobre o que Deus fez, chamou e como Deus conduz um povo. E o interessante também que nós pensarmos aqui sobre o deserto, veja, quando o povo estava no Egito, o povo estava sofrendo. O povo clamou e Deus ouviu o clamor do povo. Então Deus começa a agir. E qual é a ação de Deus? É um desenhar da história. A ação de Deus
em ouvir o povo começa com a vida de Moisés. Então, Moisés é a resposta da oração do povo. Moisés é a resposta de Deus para um povo que estava clamando. E aí, então, Deus traz Moisés para o Egito, se prepara para um período que precisava ser preparado, vem para o deserto, se prepara ainda mais na parte de fé e espiritualidade, e aí, então, Deus coloca ele direto na grande missão. Então, Moisés foi chamado por Deus, mas um chamado em resposta de Deus a um pedido para um povo que clama. Se você está em casa, você está assistindo aí, se você está passando por uma dificuldade, se você está precisando de alguma coisa, eu quero dizer para você que Deus está ouvindo o teu clamor. E a resposta de Deus já está acontecendo. Deus vai te dar a resposta através de uma pessoa ou através de uma situação. Que você possa confiar. Como o pastor colocou, Deus vai trabalhando e muitas vezes a gente acha que nada está acontecendo, né? Enquanto Moisés estava lá no deserto escrevendo o livro de Gênesis, o pastor citou que era bem detalhado. Há umas lições atrás, do trimestre anterior, nós estudamos uma semana ali específica sobre o livro de Gênesis e a importância que ele teve para apontar as profecias. Então, se você tem dúvidas sobre isso, volte um pouquinho, procure nos vídeos antigos do nosso canal, que você vai encontrar detalhes de como o livro de Gênesis foi usado também para trazer para a profecia em relação ao plano da salvação. Voltando então aqui a Moisés. Depois desse tempo ali no deserto se preparando, ele recebeu essa questão do chamado. E aí nós vamos aqui para a lição da segunda-feira que fala sobre o anjo do Senhor. Era um anjo que estava ali falando com Moisés. Que representação a gente vê ali? Como que Deus conseguiu dizer para Moisés o que ele esperava dele para libertar, né, o povo? Já estou dizendo que ele esperava dele, mas como que isso foi colocado para Moisés, pastor? Legal. Em Êxodo capítulo 3, verso 1, apresenta como anjo, né? O anjo do Senhor. Mas no verso 4 apresenta que é o próprio Senhor. Tanto é que algumas associações, inclusive a lição, ela vai trazer várias referências bíblicas ali, apresentando que esse anjo ali simbolizava Jesus, né? Era como se fosse Jesus se apresentando antes mesmo da sua encarnação, mostrando que ele estava presente diante do seu povo. Então Jesus ele está presente mesmo antes da sua encarnação com o seu povo. Outra coisa interessante a respeito desse contexto, né? Por quê? Porque a palavra anjo é a palavra melark. Eu acho que, se eu não me engano, essa a palavra hebraica, ok? Malak, é isso. E o mais interessante é que ela pode ser angelical, ok? Tanto humano como divino. Uhum. Então, isso nos traz essa conexão de que o próprio anjo, quando aparece com letra maiúscula, né, no Antigo Testamento, simboliza um Deus presente ali com o seu povo, né? E é uma das formas de Deus se revelar ao seu povo no Antigo Testamento. Outra coisa interessante que o pastor falou é que quando você vê o chamado de Deus para Moisés, ele se mostra como um Deus presente, né? Ele se mostra como um Deus que está ali, a ação é divina, ela não é humana, porque se dependesse só do humano, Moisés teria conseguido lá no passado, ele tentou de alguma forma lá quando ele foge do Egito, mas ele fala assim, não, é eu que estarei presente contigo. Então você vê que há um senso de pertencimento do povo de Deus ali, Deus está presente. Outra coisa interessante é que o propósito de Deus quando ele faz esse chamado para Moisés é muito maior do que a própria vida de Moisés. Né? Às vezes nós temos uma noção de chamado muito simplista, muito básica, mas o chamado que Deus fez é muito maior do que os nossos próprios propósitos. E por último detalhe aqui dessa lição de segunda-feira que eu pude ressaltar aqui, é que a humildade é uma marca dos verdadeiros líderes de Deus. Ok? Moisés ali, ele reconheceu quem ele era diante da presença desse ser, né? Desse Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu achei mais interessante ali, tratando esse tema da lição. A gente vê que essa indicação do caráter de Moisés, né, se colocando à disposição, mesmo com medo, não entendendo muito bem, se achando incapaz, ele se mostrou humilde diante de toda essa responsabilidade que ele tinha. Né? Logo na sequência, a gente vê aqui a respeito do nome do Senhor. Por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus? Qual a importância desse nome antes de aceitar, né, ou vamos dizer assim, dar o braço a torcer ao chamado que Deus estava fazendo, pastor? Quando Deus apareceu a Moisés ali, na sarça ardente, a mesma forma que a sarça se queimava e não consumia,
É assim é o desejo de Deus que o coração de Moisés, com aquele chamado, se aquecesse, mas não se consumisse. Sabe? O interessante é que ali, no diálogo entre Deus e Moisés, ele remota o conhecimento que ele tinha do Egito, porque ele morava no palácio. E você vai em nome de quem? Eu vim em nome do faraó. E ele diz assim para Deus, quem eu sou? Quem é meu nome? Eu não tenho nome para ir. Quem eu sou? E depois ele olha para Deus e fala assim, eu vou em nome de quem? E o Senhor? Qual é o teu nome? Aí Deus diz, eu sou o que sou. A importância do nome. Deus não revelou ali de uma tal forma porque o nome de Deus expressava o caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é justiça, o caráter de Deus é paz. O caráter de Deus é algo assim que não tem como resumir apenas em uma palavra. Por isso que o povo de Israel não teria como saber o nome de Deus e colocou como Iavé. Então, às vezes, na palavra diz assim, olha, qual é o teu Elohim, qual é o teu Deus? Ah, o meu Deus é Iavé, que expressava algo assim, que trazia uma conotação de salvação e de um Deus poderoso e vivo. E a Bíblia conclui dizendo assim, ó, que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Então, Deus estava mostrando para Moisés que não precisava apenas de um nome, mas que fosse pelo Senhor, pelo próprio Deus que estava chamando. E aí então esse Deus faria milagres e todo aquele que invocasse esse nome seria salvo. E hoje também, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ele mostra que é um relacionamento, né? Uma proximidade que havia entre eles e conhecendo esse nome, como o pastor falou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Sabe, Dani, uma coisa que é interessante, que eu gostei muito dessa lição, é que embora Deus seja soberano e transcendente, ou seja, Elohim, ele também é próximo do seu povo Yahvé. Uhum. Porque às vezes a gente coloca Deus num nível de distanciamento tão grande que ele que deseja que seja também, porque ele é para ser exaltado, para ser adorado, mas ele também quer estar próximo. Então por isso que ele é interessante que ele apresenta Elohim, mas Yahvé, porque Yahvé é Deus presente, próximo do seu povo, que está ali junto com ele, que compartilha do sofrimento do seu povo e conduz o seu povo, né? Quando Moisés começou a entender o que significava tudo aquilo, ele não queria ir ao Egito porque ele sabia o que ele ia enfrentar, né? Ele já conhecia, como ele tinha vivido lá, ele já conhecia, ele não estava disposto a confrontar o faraó, que ele, né, viveu muito tempo lá e acreditava e conhecia muitas coisas. Mas ele não, na verdade, ele não estava buscando uma resposta de Deus, ele estava tentando se livrar daquilo ali, ele queria recusar aquela tarefa e foi colocando algumas desculpas. Primeiro, ele não tinha condições, depois, quem era Deus, o que as pessoas iam falar, e aí ele foi colocando mais desculpas. Falou a respeito que ele não conseguia falar, né, que ele era pesado de língua, as pessoas não entenderiam, ele não tinha condições de estar ali. Como que Deus agiu em relação aos argumentos que Moisés foi colocando, essas desculpas que ele foi colocando, como Deus foi mostrando para ele que ele sim era a pessoa chamada, e independente das desculpas, ele iria realizar aquilo que Deus estava propondo. Interessante nesse ponto, que, por exemplo, no capítulo 3 mesmo do chamado, no verso 10, Deus fala assim, ó, vai agora que eu vou te enviar para libertar o povo. E a resposta de Moisés é, quem sou eu? Quem era Moisés? Se nós parássemos para identificar quem era Moisés, Moisés era um homem forte porque ele matou um soldado no Egito. Moisés era um homem manso, a Bíblia fala que ele se tornou um dos homens mais mansos que pisou pela face da terra. Moisés era um homem sábio, como o pastor bem disse, ele estudou na Harvard da época, né, na melhor instituição talvez daquela época. Então Moisés ele tinha muitas características. Só que interessante que a única característica que seria suficiente para ele, Deus poderia citar inúmeras outras aqui, mas a única que seria suficiente seria a presença de Deus. A resposta está no verso 12, ele fala, eu serei contigo. Interessante que Deus é paciente com as nossas desculpas, mas mesmo assim ele não nos limita para o nosso chamado, porque não é sobre quem nós somos, é sobre quem estará conosco, é Deus que está conosco. E aí ele começa a se apresentar através de alguns sinais mostrando a sua presença diante dele, né, diante de Moisés. Então eu posso perceber o seguinte, que Moisés, apesar das desculpas, Deus falou assim, amigo, eu estou tendo paciência com você porque eu sei que você vai operar grandes sinais, grande obra, por quê? Porque não é sobre quem você é, mas é sobre quem está contigo, e eu estarei contigo em todo momento. E aí ele realizou esses milagres para mostrar essa questão, né? E o interessante é que Moisés, ele já tinha tentado, ele tinha
não tinha conseguido, né? Então talvez tenha a conotação de, eu tentei, mas não consegui. Mas é diferente, agora é Deus que está enviando. E se você olhar as 4 desculpas, ela tem correlações. Primeiro, quem eu sou? E quem o Senhor é? E se as pessoas não acreditarem? Então veja, se eu perguntar assim, quem eu sou, primeira desculpa, se relaciona com a 4ª. Eu não sou eloquente. Então quem eu sou, eu joguei para mim. Aí Deus quebra essa argumentação. Aí ele pergunta, quem o Senhor é? Em nome de quem? Aí Deus quebra a argumentação. Aí ele volta para ele, Deus. Mas, veja, e se não acreditarem no Senhor? E se não tiverem fé? Volta para Deus. E depois ele vai para si de novo. Então, e a minha dificuldade? Eu não sou eloquente. Então ele vai trabalhando jogo para você e jogo para mim, essa desculpa. Até que Deus diz assim, não, vai você. Sabe, quando Deus não escolhe pela capacidade. Ele não olha pelo aquilo que nós somos ou fomos. Ele olha por aquilo que nós vamos se tornar. E Deus escolhe as pessoas que talvez são mais improváveis. A Bíblia diz que Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. E Deus escolheu Moisés, que estava ali, quem sabe, já indo para a sua aposentadoria, estava lá no deserto sozinho. Deus chama esse homem e traz de novo a ação e coloca na frente da ação para que pudesse fazer esse movimento de gerar o povo do Egito. Sabe o que é interessante, pastor? Que quando nós nos sentimos fracos, Deus provê os recursos. Né? Moisés, quando ele falou assim, eu não sou eloquente, ele fala assim, peraí, eu vou estar contigo, eu vou falar através de você e também estou enviando alguém, um recurso ali para você, que era Arão. Interessante que mais à frente também, eu posso perceber que a obediência, mesmo relutante, ela ainda é uma obediência. Porque Moisés ele estava relutante, mas apesar dos empecilhos que ele colocou, ele ainda decidiu obedecer. E você? Será que você tem lutado contra Deus ou você tem escolhido obedecer, apesar das limitações que você acha que tem? Consegue entender? É muito interessante. Moisés se tornou um homem extraordinário. Ele está na galeria de heróis da fé porque, apesar das suas limitações, das desculpas que deu, colocou Deus acima de tudo, porque Deus é maior do que a zona de conforto que ele estava vivendo. E aí ele se tornou um grande homem. E ainda assim, né, chegando já no finzinho, quase ali, ele ainda conseguiu arrumar mais uma questão. Ah, Senhor, envia algum outro que quiseres enviar. E Deus disse que mandaria Arão junto com ele, mas que era ele mesmo que iria, porque Deus estava escolhendo ele. E aí aqui no finzinho de quarta-feira fala, por fim, Moisés cedeu em silêncio e pediu a benção de Jetro, né, do seu sogro, antes de partir para o Egito. Né? Então ele entendeu que realmente ele era a pessoa, que não adiantava mais ficar ali argumentando que Deus o havia escolhido, e ele aceitou ir. Porém, no caminho, e para terminar já, né, que nosso tempo já está se esgotando, nós ainda teve algo ali que meio que impedia que o propósito de Deus se cumprisse. E a esposa de Moisés, que estava ali observando toda a situação, né, Zípora, que acabou resolvendo a questão porque Moisés ainda estava procrastinando. O que estava acontecendo ali? Como que a gente pode entender essa parte final aqui da lição? Bom, a história assim é um pouco estranha, né? Mas é que fala sobre a circuncisão, que era um símbolo de separação, um símbolo de obediência a Deus. E Moisés havia esquecido ou deixado de obedecer essa parte e não tinha circuncidado seu filho. Então, quando o anjo aparece, e aí Moisés começa a temer pela própria vida, e Zípora também, o que ela faz? Ela vai lá e circunda o filho rapidamente, o filho mais novo, e aí aquele sangue, ele toca em Moisés, e aí simboliza o sangue da expiação, o sangue que traz a libertação, o sangue que traz a salvação em uma situação de tanta necessidade, né? Então, mesmo numa situação tão adversa, Deus usa a história para mostrar que o sangue pode salvar, né? Sabe, pastor, eu fico pensando o seguinte, que a obediência parcial, ela é desobediência. É isso mesmo. Moisés ele estava disposto a obedecer, mas ele tinha coisas que precisavam ainda ser mudadas e ele falou assim, não, mas isso aqui negligenciou, é uma obediência parcial. Né? Segundo ponto é que não há liderança espiritual sem compromisso, né, com os princípios de Deus. Né? Total, né? Total, 100%. Né? Outra coisa interessante é que o pecado negligenciado pode colocar a missão em risco. Né? Aquilo que Deus já tinha colocado, estabelecido, ele negligenciou. Isso poderia colocar em risco a missão de salvar o povo. Né? Então foi algo interessante e Deus é misericordioso, mas também é santo. Por quê? Ele é santo porque ele falou assim, olha, isso aqui é a minha santidade, eu marquei algo aqui, eu coloquei algo, eu não vou mudar, isso aqui não muda.
Esse era a circuncisão era algo que já estava pré-estabelecido por Deus, mas Deus ainda foi misericordioso, porque ele já poderia, pela sua santidade, já ter acabado com aquilo ali naquele momento. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. Tanto é que a Zípora, a esposa de Moisés, ela vai lá, e aí ela circuncida o filho, e aí depois ela passa, mostrando que o sangue representa a expiação também. Né? Eles sabiam que isso era correto a se fazer, né? Mas ainda tentaram não fazer. E isso nos traz uma lição de que nós não devemos deixar de lado aquilo que nós sabemos que é correto, né? Deus nos orienta, nos dá todas as orientações e nós precisamos seguir aquilo que Ele tem para nos salvar através das nossas atitudes também, né? Nós estamos terminando, como eu falei, aqui a gente viu um pouquinho a respeito do chamado e aí isso vai continuar nas próximas lições, né? Nas próximas semanas e eu gostaria que em um minutinho, cada um de vocês fizesse as considerações finais. Pastor Cleiton, por favor. Tá. Queridos, cortou. Queridos, eu fico pensando aqui em quantos Moisés dos nossos dias Deus tem preparado. Será que talvez você não seja alguém como Moisés, que se sinta incapaz, esteja relutante, esteja talvez questionando a Deus? Talvez Deus esteja te preparando para uma missão muito maior. Na galeria de Heróis da Fé está listado Moisés, mas em Hebreus capítulo 12 fala que há espaço para ter o meu e o seu nome, heróis e heroínas da fé que aceitaram o chamado de Deus. Será que você está disposto também a aceitar esse chamado? Que você possa reconhecer a presença de Deus aí onde você está. E que você possa se preparar para que você possa cumprir a missão que Deus te chamou também. Amém, pastor. Sabe, Deus ele ainda chama nos nossos dias e o maior chamado que Deus faz a cada um de nós é um chamado ao arrependimento. Sabe, queridos, talvez você tenha passado por algumas lutas e talvez você precisa voltar. Assim como Moisés saiu, fugiu e Deus resgatou, talvez Deus está querendo te resgatar nessa lição, nesse estudo. Que você possa voltar ao Senhor, que você possa confiar no poder de Deus, porque Deus chama, Deus capacita, Deus liberta e Deus dá uma nova chance. Deus abençoe você. Amém. Pastor Emerson, pode fazer a oração, por favor? Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pelo chamado de Moisés e te louvamos também porque assim nos dias de hoje o Senhor nos chama. Que o Senhor possa abençoar a cada um que estudou, que ouviu essa lição e que possamos guardar no nosso coração essas lições tão preciosas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Emerson, obrigado, pastor Cleiton, prazer tê-los aqui. Obrigada também a você que ficou até aqui conosco, que você tenha entendido a questão do chamado e que quando Deus lhe chamar, você não fuja dele. Eu aguardo você na próxima semana para mais um Estudo Central.